Olá pessoal do Pocket, Origem Fadas, Azai de Servidor 42 aqui, com a segunda parte dos vídeos sobre os sets, acessórios completos, sendo que agora eu vou falar dos Red Lotus, que são a evolução dos sets negros, ou set platina como também são chamados. Então vamos já na parte de acessórios, porque vai ter tudo descrito para a gente poder ler sobre cada um deles, lembrando que acontece que alguns não têm a tradução correta, então vamos corrigir isso aqui no vídeo. Lembrando do vídeo anterior, a gente vai ver que tem sets defensivos e ofensivos, comparando os atributos extras que eles dão quando estão com o set completo, as 3 peças, colar, armadura e bota. Aqui na Eternidade, por exemplo, temos 24% de defesa física e especial, 18% de PS e velocidade, então é um set considerado defensivo por dar atributos de defesa. Outro caso seria o Marte, que dá ataque físico especial no lugar de defesa, então por isso é um set ofensivo. O que vemos aqui de cara é que esses atributos estão agora maiores do que quando o set era apenas set negro. Agora tem mais atributos de set completo, e vale lembrar que se você tem um set negro, Marte ou Eternidade ou o que for, se você fizer apenas uma peça para virar Red Lotus, você vai quebrar o efeito do set. E com isso você deixa de ganhar tanto esse bônus de atributos em porcentagem, quanto os efeitos extras em batalha, como se fossem sets diferentes. E vamos ler os efeitos extras de cada peça. Temos aqui então na parte do set Eternidade, que vimos que era um set com grande resistência a crítico e também redução de dano por 3 turnos. Esse set agora vai ter o mesmo efeito anterior, então aqui ele já tem todo o efeito do set negro e só depois disso, upando o Red Lotus, você ganha os efeitos extra. No caso, o primeiro efeito vai ser ganhar um escudo de HP cada vez que te batem em batalha. Se um Pokémon oponente te bater, seu Pokémon na mesma hora ganha um escudo de vida, o que é praticamente a mesma coisa que você recuperar vida quando te batem. E isso não vai ficar acumulando, se você tomar 10 ataques não vai acumular 100% de vida, mas isso vai durar até a próxima rodada, e quando chegar na sua vez, esse efeito reseta, podendo então ativar novamente quando te baterem no outro turno. Depois disso, no nível 160, o set Eternidade passa a ser um set de batalha inteira. Como vimos antes, ele durava 3 turnos e agora ele ganha um efeito de redução de dano permanente de 15%. Então isso deixa um set muito melhor do que antes e muito mais valioso no endgame. Por último, lá no 240, um nível muito elevado para um Red Lotus, é difícil upar até esse nível, vamos ter o escudo melhorado, que agora são 20% e dura 2 rodadas, diferente do anterior, que era tudo pela metade. Então esse Pokémon fica muito mais resistente por todos os turnos da partida inteira. No set Marte, falamos que ele era o oposto do set Eternidade, porque em vez de aumentar a redução de dano, ele aumenta o aumento de dano por 3 turnos apenas. Vai estar descrito aqui, junto com a taxa de crítico a mais, no nível 0 do Red Lotus. Na primeira evolução, no nível 80, você ganha um dano crítico 50% maior apenas na primeira rodada. Então é um efeito mais reduzido ainda, você vai encher a fúria e tentar detonar tudo em área, mas para fazer esse set virar Red Lotus e upar até esse nível para ganhar apenas por um turno, já deixa de ser recomendado para um Lugia, que é um Pokémon que gasta um turno usando buff e depois lançando Ultimate. Então por mais que ele aproveite esse efeito inicial do set negro, o Red Lotus no nível 80 não vai fazer nenhuma diferença para ele, exceto em atributos. Vou recomendar apenas para outros times que você possa usar uma fruta para encher a fúria logo no início, ou então tenha bastante milênio diferente relacionado a encher a fúria, e vai ficar por isso mesmo. Lá na segunda parte, vamos ter agora mais um aumento de dano crítico e também a chance de crítico em 50%, mas isso acontece apenas quando você perde metade da sua vida. É um efeito limitado e tentar fazer um contra-ataque com esse dano mais elevado. Lá no último nível, 240, temos então a melhora do efeito inicial, porque vamos ter o dano crítico a mais por 3 turnos, completando o efeito igual à versão negra, que também durava 3 turnos. E aí sim, o Lugia pode usar novamente, mas ainda assim é um set limitado. Vimos que a Eternidade ganhou efeitos permanentes, enquanto esse sempre dura 3 rodadas, ou então uma condição para acontecer apenas uma única vez, que é perder metade da vida. Então eu considero Marte o pior set entre todos os Red Lotus. O set Finalidade Red Lotus vai estar aqui também com mais atributos em porcentagem e também vai ter um aumento de crítico além do que era na versão negra. Temos agora dano crítico 24% ao invés de 20%, então houve um bônus no efeito inicial dele dessa vez, o resto continua igual, e quando você upar até o nível 80, você ganha 10% de fúria a mais após cada ataque. Então é um ótimo set para você que está em Pokémon que quer lançar Ultimate
Ultimate atrás de Ultimate e ainda por cima com mais dano crítico. No segundo efeito, vamos ter aumento de fúria também para aliados, então além de ser um set ofensivo, agora se torna um set também de apoio ao time. Não vai deixar de ser ofensivo, obviamente, mas você pode equipar em pokémons pensando em formar mais combos, como um Ho-Oh no time voador, pode encher a fúria no Rayquaza por chegar na vez dele, o Rayquaza vai jogar, puxar o Ho-Oh de novo, ou então como eu uso o Ho-Oh com o Reatran, posso encher a fúria no Reatran mais rápido para ele poder engolir algum oponente, então é um set bem versátil que deixa de ser apenas ofensivo. No último nível, 240, o efeito de receber fúria após o ataque aumenta para 20% e não apenas 10% para lançar ainda mais ultimates em batalha. Lá no set Origem é o set com o maior erro do jogo, porque no efeito inicial Origem ele perdeu a descrição que diz sobre acerto, que diz sobre redução de dano em até 50% quando o Pokémon te ataca, e trocou aqui para um efeito errado, que na verdade é o texto do set Pilar que vamos ler ainda. Então desconsidere isso, lembre do set Negro, que é aumento de acerto todo turno, também o acerto inicial superior, redução de dano e nada disso aqui com defesa. Lá no primeiro nível vamos ter aumento de esquiva no primeiro turno, isso praticamente anula uma passiva ressonância. Depois vamos ter um aumento de esquiva todo turno tendo chance de ativar mais 50%, então é algo permanente, até interessante. E por último, o efeito de esquiva dura 3 rodadas iniciais, então além de acerto é um set agora muito forte para esquiva. Depois vamos ter o set Pilar que eu comentei, esse sim vai ter mais defesa. Vamos ter inicialmente todo o efeito do set Negro, sem nenhuma diferença, e depois vamos ter aumento de 15% de defesa física e especial para o time inteiro. Muita gente duvida que isso funciona, eu vou fazer um vídeo aqui, e isso está funcionando para todos os pokémons tendo apenas um pilar no time. Se você botar 3 pokémons com 3 sets pilares, você vai ter 45% de defesa para o time inteiro. No segundo poder, você reduz o acerto do alvo, então além do efeito inicial de aumentar a sua esquiva sempre que te batem, você vai já inicialmente reduzir o acerto do oponente. Todos os 3 vão estar com 20% a menos, ajudando na esquiva inicial quando você ainda não acumulou tanto do efeito do set negro. E por último, no 240, você vai aumentar a defesa do time em 30%, o que quer dizer que pode aumentar até 90% em todos os aliados. Isso é algo gigantesco. Depois, vamos seguir para o set Trovão, o set que vimos que ajuda a bater em área, com ataque físico especial e tudo mais, velocidade a mais, mas agora ele tem um efeito de causar 20% de dano extra em um Pokémon específico. O que isso quer dizer? Você, além do efeito de causar um dano extra em área, você causa outro dano extra completo, como se tivesse batido em 2 Pokémons ao mesmo tempo e não apenas em um. Então tem a chance de funcionar de 20%, depois 30%, depois 40% no último nível, continuando a ser o set com o dano mais forte do jogo. E por último, o set Ho-Oh, o set que dá a vida extra na versão negra, está aqui a mesma coisa, sem uma diferença, mas depois vamos ter um efeito de aumentar ainda as suas chances de crítico e seu dano crítico. Rebote é dano crítico em 50% quando sua vida fica abaixo da metade, então isso vai somar ainda com o efeito do próprio set, que é parecido com a Ultimate do Ho-Oh, e também é igual ao efeito do set Marte, por apenas uma rodada. Depois temos um aumento de dano em 5% cada vez que chega na sua vez. Todo turno seu Pokémon vai causar 5% de dano a mais, acumulando até 100%, dobrando o dano causado no oponente. Isso é muito forte, mas difícil é acumular isso até 100%, uma partida não dura tanto tempo assim. E por último, lá na Aniquilação, vamos ter o efeito inicial de cinzas, agora vai aumentar permanentemente e não por apenas um turno. Quando você bate um Pokémon com 7 Ho-Oh, você tem que tomar cuidado para não morrer em seguida, porque ele volta muito mais forte. Mas não é um efeito que vai ficar acumulando 50, 100, 150, isso vai ativar uma vez e ficar ativado para sempre, 50% a mais de chance e dano crítico no Pokémon que usa o set. A dificuldade de upar Red Lotus vem que você necessita de itens exclusivos da masmorra avançada, ou também vem de alguns eventos com diamantes que eu compro sempre, recomendo nos vídeos também, mas como você gasta vitalidade para esse tipo de item normalmente, você vai ter um número limitado por dia, tanto por não querer gastar infinitos diamantes ou rosquinhas na vitalidade, quanto pela chance que você pode fazer cada fase que também é limitada. Então aqui eu poderia pegar um bot, eu vou pegar tanto o selo Lotus, que necessita para evoluir o seu set de negro para platina, quanto um item amarelo aqui da impulsão, que vai ser o item que eu vou usar para upar. Também tem esse item vermelho, que no caso não dropou, mas eles aparecem aqui, e vemos que a quantidade de itens vão aumentando cada vez mais, ficando cada vez mais difícil subir um nível de cada peça por dia. Então tenho aqui o set Pilares, custando os itens vermelhos e amarelo para evoluir, mas além disso ainda existe a necessidade de outros itens quando chega em níveis específicos. Por exemplo, tenho aqui a bota Pilares no 29 e ele cobra um outro item, e esse item é uma peça negra. Então teria que usar
um acessório aleatório aqui para poder evoluir para o nível 30. Isso acontece no nível 9, 19, 29 e então fica pior, porque começa a cobrar no nível 34, 39, 44, 49, ele deixa de ser de 10 em 10 para passar a ser de 5 em 5 e consome muito recurso, ficar fazendo infinitos sets negros para poder jogar no set platina e continuar upando ele. Então é um set que gasta muito recurso em troca de muitos efeitos positivos. Por isso é recomendado você focar seus sets nos pokémons atacantes, os principais do seu time, para ter maior quantidade de atributos, também efeitos ativados em batalha, e não ficar fazendo vários sets balanceados, pokémons todos com sets nível baixo, que não vai fazer tanto efeito assim. E no geral é isso, deu pra ver também que o set do chefe que existia na forma negra não existe na forma Red Lotus. Cabe a você fazer uma composição de time que possa ter um aliado com pilares, pensando em dar mais defesa para um atacante que você não quer que morra tão rápido, que pode usar um set de finalidade que vai dar mais fúria para um suporte que lança ultimate e puxa o time inteiro. Tem que fazer valer cada efeito novo que surgiu com essa variedade de sets. Agora eu vou finalizando por aqui, pessoal. Azai do 42 e tamo junto.